Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Mensagem a Garcia. A guerra entre os Estados Unidos e a Espanha, ocorrida em 1898, e que tinha por objetivo a independência de Cuba, criou o ambiente ideal para a produção de uma das páginas mais poderosas já escritas em todos os tempos. Em poucos dias, essa mensagem deu volta ao mundo e, com a força de uma locomotiva, foi alevantando os ânimos, erguendo empresas e comunidades e proporcionando às pessoas uma onda de determinação e autoestima que galvanizou as nações. Mas que escritura é essa que nasceu tão de repente, deu um choque de coragem no mundo, incendiou mentes e corações e levou tudo e todos a um surto de empreendimento nunca visto até aquele tempo? Essa página extraordinária ficou mundialmente conhecida como Mensagem a Garcia. E nós vamos recontar aqui a sua história com toda a reverência que ela nos merece. Herbert Hoover foi um famoso jornalista, escritor e editor norte-americano que autoproclamava-se anarquista e socialista. Em 22 de fevereiro de 1899, Hoover estava em sua casa tomando o café da manhã com seu filho Bert e conversando sobre as batalhas travadas em Cuba entre as forças americanas e espanholas. Foi então que o rapaz argumentou de forma convicta que o verdadeiro herói dessa guerra foi o tenente Andrew Rowan. Mais tarde, após um dia trabalhoso, Hoover voltou a pensar no assunto e, como estava com disposição para escrever, sentou-se à mesa e pôs-se a ruminar sobre o caso. É verdade, pensou Hoover. Rowan deu conta do recado. Ele recebeu uma incumbência do presidente dos Estados Unidos, pôs-se a caminho e levou a mensagem a Garcia. Hoover teve um insight naquele momento e revelou mais tarde, abre aspas, essa ideia tomou conta de minha mente como se fosse uma centelha luminosa. O rapaz tem toda a razão. Herói é aquele que dá conta do recado e leva a mensagem a Garcia. Fecha as aspas. Foi então que Hoover, de uma sentada, em apenas uma hora, escreveu a mensagem a Garcia. Mas, no início, ele deu tão pouca importância ao artigo que o mandou publicar na revista Philistine, que ele próprio fundara, mas sem nenhum título. Logo após a edição ter sido divulgada, começaram a chegar à redação da revista pedidos de exemplares adicionais. Primeiro uma dúzia, depois 50, mais tarde 100 e assim por diante. Mas, quando a American News Company encomendou 1000 exemplares, Hoover perguntou a um de seus empregados qual o artigo que estava causando tal ebulição.
É esse artigo sobre Garcia, respondeu ele. No dia seguinte, chegou um telegrama da Estrada de Ferro Central de Nova York fazendo o seguinte pedido, abre aspas, indique preço para 100.000 exemplares sobre o artigo de Rowan, sob forma de folheto, com anúncios da Estrada de Ferro no verso. Diga também quando pode fazer a entrega. Fecha as aspas. Como Hubbard não tinha condições de atender a um pedido desse vulto, autorizou a Estrada de Ferro a reproduzir o artigo conforme lhe aprouvesse. Foram então impressas 3 edições de 500 mil que se esgotaram rapidamente. Além disso, o artigo foi reproduzido em mais de 200 revistas e jornais e traduzido para todas as línguas mais relevantes. O príncipe russo Rilakov viu o folheto e o mandou traduzir para a língua de seu país. E dali a mensagem passou para a Alemanha, França, Turquia, Hindustão e China. Durante a guerra entre a Rússia e o Japão, foi entregue um exemplar da mensagem a Garcia a cada soldado russo que se destinava ao fronte. Os japoneses, ao encontrar a mensagem em poder dos prisioneiros russos, chegaram à conclusão de que devia ser coisa boa e não tardaram em traduzi-lo para a sua língua. Por ordem do Mikado, foi distribuído um exemplar a cada empregado civil ou militar do governo japonês. Graças a uma série de circunstâncias felizes, para mais de 40 milhões de exemplares da mensagem de Garcia foram impressos e distribuídos em pouco tempo, o que é, sem dúvida, a maior circulação jamais atingida por qualquer trabalho literário durante a vida de seu autor. Tendo a Guerra Hispano-Americana por fundo, há 3 personagens nessa história que estão pedindo uma breve explicação. William McKinley, militar e político, foi presidente dos Estados Unidos na virada do século entre 1897 e 1901. Lutou na Guerra de Secessão e levou o país à vitória na Guerra Hispano-Americana, que durou quase 4 meses, de abril a agosto de 1898. Andrew Summers Rowan foi oficial de inteligência do Exército Americano. Serviu na Guerra Hispano-Americana e na Guerra das Filipinas. Ficou famoso por, supostamente, ter feito a entrega de certa mensagem do presidente McKinley ao general Garcia em Cuba. Calixto Garcia foi general cubano. Participou de várias revoltas e guerras, principalmente da Guerra pela Independência de Cuba, que se transformou na Guerra Hispano-Americana, na qual apoiou o exército americano e resultou na independência nacional de Cuba. Seu retrato está na cédula de 50 pesos cubanos. Dito isto, vamos a esta mensagem apaixonante. Quem está falando é Elbert Hubbard. Em todo esse caso cubano, um homem se destaca no horizonte de minha memória. Quando irrompeu a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos, o que importava aos americanos era comunicar-se rapidamente com o chefe dos revoltosos, chamado Garcia, que se encontrava em uma fortaleza desconhecida no interior do sertão cubano. Era impossível entrar em contato com ele por correio ou telégrafo. No entanto, o presidente McKinley
precisava de sua colaboração, e isso o quanto antes. Que fazer diante dessas circunstâncias? Foi então que alguém lembrou: existe um homem chamado Juan, e se há alguém capaz de encontrar Garcia, há de ser Juan. Juan foi trazido à presença do presidente, que lhe confiou uma carta com a incumbência de que ele a entregasse a Garcia. Não vem ao caso narrar aqui como esse homem tomou a carta, meteu-a num invólucro impermeável, amarrou o invólucro ao peito e, após 4 dias, saltou de um pequeno barco alta noite nas costas de Cuba. Não vem também ao caso narrar como ele se embrenhou pelo sertão cubano para, depois de 3 semanas, surgir do outro lado da ilha, tendo atravessado a pé um país hostil e entregado a carta a Garcia. O ponto que desejo frisar é este: McKinley deu a Juan uma carta destinada a Garcia. Juan tomou-a e nem sequer perguntou onde é que ele está. Bravo! Eis aí um homem cujo busto merecia ser fundido em bronze e sua estátua colocada em cada escola. Não é só de sabedoria que a juventude precisa, nem de instruções sobre isto ou aquilo. Precisa, sim, de um endurecimento das vértebras para poder mostrar-se altiva no exercício de um cargo, para atuar com diligência, para dar conta do recado, para, em suma, levar a mensagem a Garcia. O general Garcia já não é deste mundo, mas há outros Garcias a quem a mensagem deve ser entregue. Poucas pessoas neste mundo estão preparadas para concentrar a mente numa tarefa e executá-la. Tu mesmo, caro leitor, podes tirar a prova. Suponhamos que esteja sentado no teu escritório, rodeado de meia dúzia de empregados. Pois bem, chama um deles e pede-lhe: por favor, tenha a bondade de consultar a enciclopédia e de fazer um resumo da vida de Corrédio. Dar-se-á o caso de um empregado dizer calmamente: sim, senhor, e executar o que lhe pediste? Nada disso. Ele vai te olhar intrigado e, em seguida, fazer algumas das seguintes perguntas. 1. Quem é Corrédio? 2. Que enciclopédia? 3. Onde está a enciclopédia? 4. Fui contratado para fazer isso? 5. E se Carlos o fizesse? 6. Esse Corrédio já morreu? 7. Precisa disso com urgência? 8. Para que quer saber isso? 9. Não seria melhor eu trazer o livro para o senhor mesmo procurar? Eu aposto 10 contra 1 que depois de haveres respondido a todas as perguntas e explicado a maneira de procurar os dados pedidos e a razão pela qual precisas desses dados, teu empregado irá pedir a um companheiro que o ajude a encontrar Corrédio e depois voltará para te dizer que tal homem nunca existiu. Evidentemente, pode ser que eu perca a aposta, mas, seguindo uma regra geral, as possibilidades a meu favor são assombrosamente positivas. É essa dificuldade de atuar de forma independente, demonstrada por esse empregado, essa fraqueza de vontade,
essa falta de disposição de se pôr em campo e agir, é isso, precisamente isso, que impede o avanço da humanidade. Se os homens não tomam a iniciativa de agir, mesmo quando agem em seu próprio proveito, que farão se souberem que o resultado de seu esforço vai resultar exclusivamente em benefício da humanidade? O que mantém muitos empregados no seu posto e o faz trabalhar é o medo de, se não trabalhar, ser despedido ou transferido no final do mês. Seria possível confiar uma carta a tal homem para ser entregue a Garcia? Diante disso, devemos pautar nossa conduta por aqueles homens, dirigentes ou dirigidos, que realmente se esforçam por realizar o seu trabalho. Aqueles cujos cabelos ficam embranquecidos mais cedo na incessante luta que estão desempenhando contra a indiferença e a ingratidão. Justamente a indiferença e a ingratidão daqueles empregados que, sem o espírito empreendedor de seus patrões, andariam famintos e sem lar. Estarei acaso pintando o quadro com cores por demais escuras? Nunca houve excelência na pobreza por si mesma. Farrapos não servem de recomendação. Nem todos os ricos são gananciosos e tiranos, da mesma forma que nem todos os pobres são virtuosos. Todas as minhas simpatias pertencem ao homem que trabalha com consciência, quer o patrão esteja presente, quer não. É o homem que, ao lhe ser confiado uma carta a Garcia, toma a missiva com tranquilidade e sem a intenção de jogá-la no primeiro bueiro que encontrar na rua, ele a entrega ao destinatário. Esse homem nunca ficará encostado, nem tem que se declarar em greve para forçar algum aumento de ordenado. A civilização busca, ansiosa e insistentemente, homens nessas condições. Tudo que tal homem pedir lhe será concedido. Precisa-se dele em cada cidade, em cada vila, em cada lugarejo, em cada escritório, em cada oficina, em cada loja, em cada fábrica e em cada venda. O grito do mundo inteiro praticamente se resume nisso. Precisa-se com urgência de um homem capaz de levar a mensagem a Garcia. Mensagem a Garcia. Caros amigos internautas, o poema que apresentamos a seguir, com fundamento nessa página imortal de Elbert Hubbard, foi publicado em nosso livro Português em Decassílabos, editado pela Pontes Editores em 2008. Hubbard e a mensagem a Garcia. Precisa-se com urgência de um homem capaz de levar a mensagem a Garcia. Quando irrompeu a guerra, certo dia, entre os Estados Unidos e a Espanha, o que importava àqueles em campanha era falar urgente com Garcia. Garcia comandava a insurreição. Só se sabia dele com vagueza é que se achava em uma fortaleza, em algum lugar em Cuba, no sertão. Era impossível se entender urgente com ele por telégrafo ou correio. Para falar-lhe só existia um meio, era mandar-lhe alguém incontinente.
Mas quem? Foi quando se lembrou alguém de Rohan em meio àquela agonia. Se há alguém capaz de achar Garcia, há de ser Rohan só e mais ninguém. Foi então Rohan trazido direto ao presidente naquele momento, que confiou-lhe certo documento a ser entregue em mão ao insurreto. De como ele tomou aquela carta e a pôs num envelope impermeável, atando-a com espírito indomável no peito, ao som daquela ordem: parta! Depois de 4 dias de viagem, saltou de um barco sem coberta à noite, no litoral de Cuba, e sem pernoite se enveredou pelo sertão selvagem. E após 21 dias sem parar, por um país hostil fez travessia e pôs a carta nas mãos de Garcia. São coisas que me escuso de narrar. Em toda essa questão, o ponto H é este: McKinley deu a Rohan uma carta a Garcia. Ele tomou-a, nem mesmo perguntou onde ele está. Osana, eis um homem que merece ter o seu busto exposto em cada esquina, para servir de exemplo e de doutrina à mocidade florescente messe. É nula ao jovem a sabedoria dos livros, se incapaz for em essência de trabalhar a fibra e a inteligência para levar a mensagem a Garcia. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.